Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. Hospitalidade para além do habitual. Com o enfraquecimento das grandes verdades políticas, religiosas e culturais, o ser humano pós-moderno encontra-se cada vez mais diante da pluralidade, terreno sobre o qual transcorrem seus dias. Até as certezas absolutas, antes invioláveis, passam pelo crivo de questionamentos muitas vezes ácidos e combativos. Nem é preciso elencar exemplos, já que em regiões distintas dos saberes, qualquer um imediatamente reconhecerá tal cenário em sua lida cotidiana. As fronteiras culturais estão cada vez mais abertas, dando chances para grandes ou pequenos encontros de pessoas com histórias e valores diversos. Convive-se em todos os momentos com formas de pensamento, de sentido existencial, que extrapolam um dia a dia organizado, trazendo complexas questões para uma convivência social pacífica. As redes virtuais expressam cenários muito mais próximos da transitoriedade do que de unidades bem estruturadas com pretensões de durabilidade. O que se afirma hoje, amanhã pode tornar-se ultrapassado, fazendo da velocidade uma constante no tecido das construções existenciais. Diante disso, há urgência em pensar sobre o princípio da hospitalidade. Até que ponto deve-se acolher o outro, principalmente o estrangeiro, de modo particular quando ele é sinal de divergência. Diversidade não quer dizer coisa negativa, desde que encarada como possibilidade de crescimento, de diálogo, de ir adiante. Na tradição cristã, Jesus disse de um extra, ao afirmar que se alguém o forçar a caminhar com ele 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros. Ou seja, nesse caso a meta não pode ser o mínimo, o politicamente correto, todavia o máximo, a busca constante, o esforço incansável pelo encontro. De alguma forma, os cenários atuais interpelam o coração humano para um extradiário, extraordinário, no que diz respeito à convivência, seja ela nos pequenos ciclos ou até mesmo nas relações internacionais. Sem a busca de um consenso, sem a sincera disponibilidade para o diálogo, o que seria uma chance, a riqueza da diversidade pode se transformar num caos devastador. Então, a primeira postura necessariamente será de combate a toda forma de absolutismo. Ele, nas lidas odiernas, é mais perigoso do que em outros tempos. Infelizmente, parece que seu retorno tem sido uma constante. Quantas expressões rígidas, por exemplo, em questões de fé, de política, chega-se até mesmo à defesa de ideais e de ideias infundados, com juízos arbitrários sem mínimos aprofundamentos. Como viver a verdade de forma absoluta, sem levar em conta a caridade, a interdependência? Outro perigo avesso do anterior é o relativismo como forma disfarçada de não se comprometer com nada. Esse tipo de postura que aparentemente funciona bem no papel, todavia, quando as coisas atingem o coração, a alma, o drama da vida, não é sustentável. Bom antídoto contra a cômoda decisão de não tomar decisões seria a construção da identidade, daquele núcleo que faz sentido para cada um, empenhando-se com todas as forças para que seja ela relacional. Bendita interatividade. O que seria extraordinário em tal identidade? Imagine uma dança iluminada por apenas uma cor. Agora reveja a cena colorida por outras incontáveis cores. Assim, a abertura em compartilhar com outros as belezas e fraquezas do ser gente torna mais saborosa a aventura existencial. Os relativistas são fracos de identidade, ficam buscando fragmentos,
quebrando galhos com doses paliativas de felicidade, não arriscam a vida na difícil tarefa de tecer história fazendo apostas vitais. Passam um tempo como espectadores, não vivem. Tomar decisões, assumir posturas, não significa descartar o outro, violentá-lo com palavras e gestos exclusivistas. Quanto mais consciente das próprias opções, mais sabedor de que elas são cheias de limites, e assim, mais possível acolher também a escolha limitada do irmão e andar com ele. De tudo só não vale a violência, que numa cultura do descarte pode chegar a graus sutis de crueldade, sem nem mesmo escutar o que o outro tem a dizer. Não seja assim entre vós. Mais do que acostumar-se a fórmulas prontas de convívio, a hospitalidade parece rasgar os céus atuais como luz que mostra possibilidades novas. Sem roteiro definido, espera de cada um, de cada raça, a formação de uma consciência amigável. E cada vez mais fica valendo a convicção, feito bandeira a ser desfraldada na estrada de cada um, de cada casa. Ou vivemos todos juntos como irmãos, ou morremos todos juntos como idiotas. Salve o oratório, oh Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada. Oi, ai, meu Deus, onde Deus fez a morada. Ei, ai. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada. Oi, ai, meu Deus, e a hóstia consagrada. Ei, ai. E Jessé nasceu a vara, e Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Oi, ai, meu Deus, da vara nasceu a flor. Ei, ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oi, ai, meu Deus, de Maria o Salvador. Ei, ai. Boa tarde, ouvintes da nossa querida Rádio Educadora, do programa Sintonia Redentorista. Nós já iniciamos nosso mês de dezembro, nosso tempo do Advento. Hoje, dia 6, e amanhã, o segundo domingo do tempo do Advento, preparando o nosso coração para esse belo evento importante da nossa caminhada cristã, que é o Natal, o nascimento de Jesus em nossa carne humana, em nossa humanidade. Vamos conferir hoje, então, mais uma vez, os destaques de nossa programação, muita coisa boa para ser partilhada com você. Uma boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde, Padre Vicente. Quais os destaques do programa de hoje? O programa de hoje traz o quadro Liturgia Dominical com o segundo domingo do Advento, com o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. No quadro A Vida com Arte, a gente conversa sobre a obra de Manuel de Barros. Em sintonia com a fé, a festa de Imaculada Conceição,
comemorada na próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro. E já no ritmo de Maria, chama a música Canta Maria, na voz de Fernanda Takai. Canta Maria, a melodia singela. Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Canta Maria, a melodia singela. Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Canta que a vida é um dia, que a vida é bela, minha Maria. Maria é meu amor, amor que me faz chorar. Plantei um pé de alecrim, um pé de alecrim para perfumar a nossa linda casinha, tão simplesinha que dá gosto olhar. Plantei um pé de alecrim, um pé de alecrim para perfumar a nossa linda casinha, tão simplesinha que dá gosto olhar. Liturgia Dominical. Lembrando que o tempo do Advento, nós usamos a cor litúrgica, a cor roxa. E nesse domingo, dia 7 de dezembro, nós estamos no segundo domingo do Advento. Preparar o caminho do Senhor. Trazemos dentro de nós a sede de justiça e de paz, elas chegarão a qualquer momento, como o silêncio da aurora que antecipa o dia. A esperança desse dia que vai chegar está na confiança do Senhor que vem e inaugurará a justiça divina no meio da humanidade. Cristo não é passado, Ele é Senhor da história, e cabe a nós estarmos atentos aos sinais de sua presença e de sua misericórdia. Preparar o caminho do Senhor é descobrir os sinais dos tempos, sua presença salvadora, como fez João Batista. Então nós vamos agora conferir a liturgia da palavra, é a primeira, costumo dizer que é a primeira mesa da celebração eucarística, é a mesa da palavra. A primeira leitura sempre uma referência ao Antigo Testamento, e neste domingo é Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 5 e versículos de 9 a 11. Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Essa é a profecia de Isaías. No Salmo responsorial, o Salmo 84, nós rezamos assim: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei.
A segunda leitura é da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 14. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. E agora nós ouviremos o Evangelho do segundo domingo do Advento, que é o Evangelho de São Marcos. Nós estamos no ano B da liturgia, e o evangelista deste ano é Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Está aí o Evangelho deste domingo. Gostaria de fazer uma referência à primeira leitura, primeiramente a nossa reflexão, lembrando Isaías usa essa imagem de preparar o caminho para se referir a uma caminhada da comunidade sem Deus, o distanciamento desse povo em relação a Deus. Por isso que o endireitar o caminho é voltar-se para a referência para Deus. A parábola do caminho deserto e solitário revela que a ausência do povo em relação a Deus é provocadora de sofrimento. A isso o profeta chama a atenção, e a fé deve ser tomada como prática de vida. Portanto, encerra o tempo de sofrimento e renova a esperança quando a comunidade de novo volta o seu olhar, o seu coração para a referência que é Deus. No Evangelho deste final de semana, nós temos aí a imagem bela de João Batista, o precursor. Nós vamos entendendo que João Batista é aquele que vem do Antigo Testamento, faz referência ao Velho Testamento, para dizer que Jesus então não vai descartar essa lei antiga, esse Antigo Testamento, mas vai ser o seu cumprimento, a sua plenitude. E o Evangelho de Marcos pretende então, em toda a sua dinâmica, mostrar o anúncio da paixão de Jesus como sendo o núcleo central da nossa fé, a realização mais plena de todo esse amor de Deus experimentado na história da salvação. Então nós temos aí João fazendo a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, cujo complemento, cujo cumprimento, a plenitude de toda a história salvífica é Jesus. Nós temos, com isso, algumas imagens belas desse personagem, João Batista, por exemplo. Nós lembramos o batismo de João, aqueles banhos rituais, né, de purificação, vincula-se à questão do reconhecimento do pecado e visa a obtenção do perdão, ou seja, toda a humanidade é carente de redenção. E no batismo fica revelada a condição carente humana, mas também a presença do Filho amado, que é Jesus. E por isso, João, então, é o precursor, aquele que nos traz a mensagem de que Jesus é a plenitude da salvação, desse caminho de encontro de Deus com a humanidade. A conversão verdadeira é a abertura do ser humano a Deus, acolhendo sua graça e buscando viver segundo a verdade. Então, o nascimento de Jesus instaura no presente o dia do Senhor, como abertura da graça de Deus à humanidade. Vamos celebrar com muita alegria essa expectativa,
esse anúncio, aproveitando bem o nosso tempo do Advento para o tempo de conversão, de mudança de vida, para que o nosso Natal seja de fato uma celebração central para a nossa caminhada cristã. Uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Vejo o Rei sobre a montanha, vejo cada dia melhor. Vejo um Rei sobre a montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai
Você está em sintonia com os Redentoristas. Nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. A vida com arte. Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em 19 de dezembro de 1916 na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Foi um poeta brasileiro pertencente cronologicamente à geração de 45, mas formalmente ao pós-modernismo brasileiro. Manuel de Barros recebeu vários prêmios literários, entre eles 2 prêmios Jabutis, que é o mais tradicional prêmio do livro no Brasil. É o mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade nos meios literários. Enquanto ainda escrevia, Carlos Drummond de Andrade recusou o epíteto de maior poeta vivo do Brasil em favor de Manuel de Barros. E ele faleceu no dia 13 de novembro de 2014, e nós prestamos uma justa homenagem a esse grande poeta brasileiro. Eu tenho a alegria de ter lido vários dos seus escritos, uma poesia diferente, ela realmente vai muitas vezes pelo avesso da palavra, pelo silêncio, por aquilo que a gente não percebe no que diz. E Manuel de Barros é esse que aprofunda a linguagem, mostrando também um pouquinho daquilo que a gente está tão acostumado com as palavras, e ele recompõe, refaz essas palavras numa linguagem poética. Então, homenageamos Manuel de Barros em nossa sintonia redentorista de hoje. Vamos conhecer um pouquinho da sua vida, da sua obra, do seu pensamento. Um ano depois do nascimento do poeta, sua família foi viver uma propriedade rural em Corumbá. Sozinho, ainda quando criança, Manuel de Barros se mudou para Campo Grande, onde estudou em colégio interno. Mais tarde foi para o Rio de Janeiro a fim de completar os estudos. Lá se formou bacharel em Direito no ano de 1941. Descobriu a escrita com o padre Antônio Vieira. Porém, Manuel de Barros entendia que para o sacerdote a frase era mais importante que a verdade. Foi então através da literatura e da poesia de Arthur Rimbaud que Manuel de Barros descobre que pode misturar todos os sentidos. Seu primeiro livro não era de poesia e teria se perdido em razão de uma confusão com a polícia. Quando ele viveu no Rio de Janeiro, se filiou à Juventude Comunista e pichou as palavras "Viva o Comunismo" em uma estátua. Quando a polícia foi buscá-lo na pensão onde morava, a dona do estabelecimento pediu para não prender o menino, tão bom que era que até tinha escrito um livro chamado Nossa Senhora de Minha Escuridão. O policial que comandava a operação ficou sensibilizado. O poeta não foi preso, mas o livro foi apreendido pelo policial. Embora a poesia tenha estado presente em sua vida desde os 13 anos de idade, ele só escreveu o primeiro poema aos 19. Seu primeiro livro publicado foi Poemas Concebidos Sem Pecado, em 1937. Foi artesanalmente produzido por amigos numa tiragem de 20 exemplares mais um, que ficou com ele. Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista, após 10 anos de prisão política durante o regime getulista, resolve declarar apoio ao presidente Getúlio Vargas, decisão que causou enorme frustração em Manuel de Barros. Ele então rompe com o partido e se muda para a Bolívia. Viveu também no Peru e durante um ano em Nova York. Captou em cada um desses lugares por onde passava um pouco da essência da liberdade que aplicaria mais tarde em suas poesias. Voltando para o Brasil na década de 60, passa a viver na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhando como criador de gado, porém, sem nunca deixar o trabalho incansável de seu ofício de poeta.
Apesar de ter escrito muitos livros durante toda a vida e de ter ganho vários prêmios, durante muito tempo sua obra ficou desconhecida do grande público. Possivelmente porque o poeta não frequentava os meios literários e editoriais, e deduzindo-se das palavras dele próprio, sua obra não se tornou conhecida antes por não bajular ninguém. Seu trabalho começou a ser valorizado nacionalmente a partir da descoberta deste por parte do Milor Fernandes, já na década de 80. Nós vamos, você ouviu aí um pouquinho o resumo dessa grande vida, desse grande poeta, e nós vamos agora conferir um pouquinho, a partir dele mesmo, na voz dele mesmo, um pouquinho da sua literatura, da sua poesia. E nós vamos escutar as poesias de Manuel de Barros com O Livro das Ignorâncias, Mundo Pequeno e Autorretrato. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de Bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Venho de um Cuiabá garimpo e de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes, por gosto de estar sempre entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei 10 livros de poesia, e ao publicá-los me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Está aí a voz de Manuel de Barros, ele que até nem gostava de conceder entrevistas, não estava muito na mídia, uma pessoa mais isolada, mas de um pensamento, de uma poesia muito, muito profunda, muito interessante.
Então você ouviu aí a sua voz, os seus poemas, e nós vamos continuar conhecendo um pouquinho mais desse grande personagem que morreu no dia 13 de novembro de 2014, Manuel de Barros. Somente após as 2 primeiras publicações em livros, as quais expressavam um lirismo mais subjetivo, a poesia de Manuel de Barros assume as características que marcam a sua obra. Em sua estreia, Poemas Concebidos Sem Pecado, de 1937, apesar do tom autobiográfico de poemas como Cabeludinho, se percebe claramente a inserção do poeta no modernismo brasileiro de 1922, admitida e criticada pelo próprio Barros. Após a publicação de A Face Imóvel, em 1942, sua poesia passa a ter como plano de fundo o Pantanal, indo sua temática, porém, muito além disso. Sendo aquele universo onde os poemas se desenrolam, ele é representado através da sua natureza e do seu cotidiano, usando uma linguagem que procura transformar em tátil aquilo que é abstrato. Transfigurando aquele universo aparentemente pequeno, Manuel de Barros mostra, em realidade, o verdadeiro tamanho do homem diante da natureza, bem como diante das coisas. Isso fica claro diante até mesmo dos últimos títulos de seus livros, tais como Compêndio para Uso dos Pássaros, Gramática Expositiva do Chão, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Outras características marcantes da poesia de Manuel de Barros são o uso de vocabulários coloquial rural e da formação de palavras novas, o neologismo. Talvez, por todas essas características, ele próprio definiu sua arte como vanguarda primitiva, tendo consciência da sua relação com as vanguardas e o modernismo brasileiro, vivenciando junto à natureza. Para quem tem um pouquinho assim de iniciação na obra de Manuel de Barros, ou que já leu algum livro, percebe claramente a força, o impacto da sua linguagem na alma da gente, né? Não se trata de um texto para ser entendido, mas para ser apreciado. Você entra no horizonte do texto, como a gente ouviu aí, dizendo que de uma coisa abstrata ele dá som, ele traz quase para os sentidos da gente, um animal, a natureza, e isso ganha uma densidade muito grande para o leitor, para aquele que dialoga com a obra de Manuel de Barros. Então, se você, ouvinte, tiver interesse em ler Manuel de Barros, não leia como sendo assim uma coisa, eu entendi, eu não entendi. Sinta a poesia, porque ela é arte, ela provoca, ela abre, ela descortina horizontes importantes na sua vida. Nós vamos encerrar esse quadro de hoje, dessa homenagem a Manuel de Barros, falecido no dia 13 de novembro de 2014, recentemente, ouvindo mais uma de suas obras. Mais recentemente, o músico Márcio de Camilo musicou as poesias de Manuel de Barros, o que resultou no CD Crianceiras. E nós vamos ouvir uma dessas canções agora, Um Bem Te Vi, encerrando assim esse quadro, essa homenagem a Manuel de Barros, falecido no dia 13 de novembro de 2014. Raio de sol se põe no rio, faz arrebol da árvore, vola amarelo do alto. Bem te vi, Cartola, e deu um salto, pouso envergado no bebedouro a banhar. Seu louro pelo enramado de arrepio, na cerca já se abriu e o leve macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol da árvore, vola amarelo do alto. Bem te vi, Cartola, e deu um salto, pouso envergado no bebedouro a banhar. Seu louro pelo enramado de arrepio, na cerca já se abriu
e seca. O leve e macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol. O leve e macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol. O leve e macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol. O leve e macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol. O leve e macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol. O leve e macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol. O leve e macio raio de sol se põe no rio, faz arrebol. Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. O dogma da Imaculada Conceição de Maria é um dos dogmas mais queridos ao coração do povo cristão. Os dogmas da Igreja são as verdades que não mudam nunca, que fortalecem a fé que carregamos dentro de nós e que não renunciamos nunca. Imaculada Conceição, que é celebrada na próxima segunda-feira, 8 de dezembro, e é a padroeira da Congregação Redentorista. Padre Vicente, o que falar de Imaculada Conceição de Maria? Primeiramente, contextualizar para o ouvinte que o dogma ele tem uma história, ele nasce a partir da vivência de uma comunidade e ele é vivo. É uma verdade, como você disse, que não muda, mas ele é vivo. Ele tem a comunicar para nós hoje muita coisa. Vamos conversar um pouquinho então sobre esse dogma da Imaculada Conceição, Maria concebida sem pecado, como nós cantamos até numa canção, em várias canções, né? Maria concebida sem pecado original. Vamos tentar partilhar um pouquinho a grandeza deste dogma, que você já disse, Luiz, sobre Imaculada Conceição é a padroeira da Congregação Redentorista. Algumas pessoas perguntam, mas não é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Nós divulgamos o título, o ícone do Perpétuo Socorro, e ela é padroeira das nossas missões, nossos trabalhos missionários. Mas a padroeira da congregação é a Imaculada Conceição. É a convicção da pureza completa da Mãe de Deus, Maria, ou seja, esse dogma, foi definido em 1854 pelo Papa Pio IX, através da bula Inefabilis Deus. Mas antes disso, a devoção popular à Imaculada Conceição de Maria já era extensa. A festa já existia no Oriente e na Itália Meridional, então dominada pelos bizantinos desde o século VII. Então é uma festa muito antiga, essa devoção a Maria. A festa não existia no calendário da Igreja, os estudos e discussões teológicas avançaram através dos tempos sem um consenso positivo. Quem resolveu a questão foi um frade franciscano escocês, grande doutor em teologia, chamado Bem-aventurado João Duns Scoto, que morreu em 1308. Na linha de pensamento de São Francisco de Assis, ele defendeu então, Luiz, a Conceição Imaculada de Maria como início do projeto central de Deus, o nascimento de seu Filho feito homem para a redenção da humanidade, aconteceu a partir de uma mulher concebida sem pecado. Então, transcorrido mais um longo tempo, a festa acabou sendo incluída no calendário romano
em 1476. E em 1570 foi confirmada e formalizada pelo Papa Pio V a publicação do novo ofício e, finalmente, no século XVIII, o Papa Clemente XI tornou-a obrigatória a toda a cristandade. 4 anos mais tarde, as aparições de Lourdes foram as prodigiosas confirmações dessa verdade do dogma. De fato, Maria proclamou-se explicitamente com a prova de incontáveis milagres: eu sou a Imaculada Conceição. Então está aí o básico, né, desse dogma. Deus quis preparar ao seu Filho uma digna habitação. E no seu projeto de redenção da humanidade manteve a Mãe de Deus cheia de graça, como nós ouvimos lá no Evangelho de São Lucas, ave cheia de graça, como nós rezamos todos os dias. Então o dogma da Imaculada é uma confissão de que Maria estava repleta da graça de Deus desde a sua geração. Assim, toda a obra veio da gratuidade de Deus misericordioso. Foi Deus que concedeu a ela o mérito de participar do seu projeto. Permitiu que nascesse de pais pecadores, mas por preservação divina permanecesse incontaminada. Maria, então, foi concebida sem a mancha do orgulho e do desamor, que é o pecado original. Em vista disso, a Imaculada Conceição foi a primeira a receber a plenitude da bênção de Deus por mérito de seu Filho. Hoje, não comemoramos a memória de um santo, mas a solenidade mais elevada, maior e mais preciosa da Igreja, a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, a Mãe de Deus. E nós aproveitamos para parabenizar a toda a congregação por ter Maria Imaculada Conceição como a padroeira, e tantas comunidades também, por esse Brasil afora, por esse mundo afora, levam esse título de Imaculada Conceição. Que Imaculada Conceição, então, continua intercedendo pela congregação redentorista, especialmente aqui a província do Rio, a cidade de Frei Gaspar, que vive aí a novena de Nossa Senhora Imaculada Conceição, com a festa aí na próxima segunda-feira. É verdade, nós temos aí a paróquia lá de Frei Gaspar, Minas Gerais, onde está a nossa equipe missionária, celebrando no dia 8 a festa da sua padroeira. Lá em Coronel Fabriciano também existe uma comunidade que eu conheço bastante, eu participei lá. Você também foi à comunidade Imaculada Conceição, no bairro Mangueiras, que é uma grande comunidade. Parabéns, então, a todos que celebram aí a festa da sua padroeira Imaculada Conceição. Então agora, dentro do Em Sintonia com a Fé, a gente escuta uma música dedicada à Imaculada Conceição. Visita
Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Momento Mariano. Vamos nos aproximando das 18 horas, vai encerrando o Sintonia Redentorista e aqui no Momento Mariano, antes da gente nos despedir, gostaria de lembrar você, de Coronel Fabriciano, do encontro Clareiras entre o Padre Vicente e o diácono Paulo Moraes, que vai acontecer no dia 10 de dezembro às 20 horas, né, Padre Vicente? É bom trazer aqui a lembrança deste evento, um evento que faz parte da Semana do Advento da Paróquia de São Sebastião em Coronel Fabriciano. Nós estaremos fazendo uma estreia desse evento, é a primeira vez que a gente apresenta. A ideia de Clareiras é, entre contos e cantos, fazermos uma apresentação bem poética e musical, com textos de minha autoria e com o Paulo Moraes e a sua viola caipira, né? Paulo tem uma iniciação muito bacana na viola e tem executado peças muito importantes, estudou muito lá em Belo Horizonte e agora tem, de certa forma, divulgado a viola caipira. Então, ao som da viola, nós teremos aí a chance de escutar também alguns textos que vão nos ajudar nessa Semana do Advento que nós vamos viver na Paróquia de São Sebastião em Coronel Fabriciano. Portanto, dia 10 de dezembro, às 20 horas, no Salão Paroquial da Paróquia de São Sebastião em Coronel Fabriciano, Vicente Ferreira, que sou eu, e Paulo Moraes, com a apresentação de Clareiras entre contos e cantos. Aguardamos a sua presença, a entrada é gratuita, faz parte dessa confraternização, desse preparo lítero musical do nosso tempo do Advento, preparando a nossa alma, nosso coração, com belas músicas e com textos, com reflexões para esse tempo de Natal. Os textos são do seu livro, Clareiras, e lá vai ter venda de livros? Como é que vai ser o esquema? Graças a Deus a edição que nós fizemos está no finalzinho, né? Vai ser preciso a gente pensar uma reedição, mas o livro nós temos ainda disponibilidade, nós levaremos para divulgar aí entre as pessoas que vão, muitas já inclusive adquiriram o livro e estarão lá para conferir um pouco do pensamento, da reflexão. Então, claro que alguém que não adquiriu Clareiras pode nos procurar lá durante o evento. Lembrando, no dia 10 às 20 horas, no Salão Paroquial, a entrada franca, você de Coronel Fabriciano, já tem um evento aí para o dia 10. E, inclusive nas redes sociais, algumas pessoas já marcando a cadeira, né? Marcando presença, dizendo que estarão lá conosco nesse dia. E nós estamos aí no quadro de Nossa Senhora, pedir a ela que segunda-feira, dia 8, Imaculada Conceição, abençoe todos os nossos trabalhos e a Congregação Redentorista e toda a igreja. Que Imaculada Conceição possa abençoar também. A partir já de janeiro a gente tem um novo comando provincial aqui, então que Nossa Senhora interceda o Padre Américo e todo o seu secretariado e as novas comunidades que estão sendo formadas. Um forte abraço a você, até sábado que vem, se Deus quiser. Um abraço, meu amigo, eu conto com a sua presença daqui a pouco, né? Quarta-feira, dia 10, lá no Salão Paroquial, para a gente ter uma conversa boa, amigável, escutar uma viola e preparar, assim, nosso coração para viver bons momentos nesse Advento e nesse Natal. Um abraço. E para você que vai estar em Fabriciano, até dia 10 de dezembro. E para você que segue o nosso Sintonia Redentorista, até sábado que vem, se Deus quiser.
aqui num cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.